Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fascomex. Bom, e hoje eu trouxe uma convidada aqui super especial, novamente, né, Tânia? Já É, estamos aí, nosso segundo webinário juntas, e quero te pedir aí para você se apresentar para quem está nos assistindo, pode ser? pode sim. Obrigada, Sinara, por mais um convite, né, estar compartilhando aí nosso conhecimento, interagindo com, com o pessoal. Para quem não me conhece também, a minha formação é comércio exterior, sou professora de negócios internacionais, tanto pela minha própria empresa, LTA Treinamentos, pela Aduaneiras, faculdade, graduação, pós-graduação e também atuo na área de consultoria tributária e aduaneira, além de todas as aulas e treinamentos. De bola. Obrigada, Tânia, aí, por ter aceitado o nosso convite. Um prazer te ter aqui conosco, tá? E hoje a gente vai falar aí sobre importação própria, importação por conta e ordem de terceiros, né? E também a importação por encomenda, né? Muitas vezes as duas últimas aí, o pessoal às vezes confunde um pouquinho dos conceitos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Também já deixar aí o convite para o pessoal comentar, deixar seus comentários aí no chat, fiquem à vontade, pessoal. E vamos lá, então. Eu separei aqui algumas perguntas, tá, Tânia? Para a gente iniciar, eu queria te pedir aí para te fazer uma explanação, explicar aí brevemente a diferença entre esses tipos, né, de importações, pode ser? Pode sim. Inclusive, desde que veio a medida provisória 2158 em 2001, e depois a regulamentação com base na Lei 10.637 de 2002, inclusive essa lei ela foi chamada de mini reforma tributária, que agora a gente volta a falar de reforma tributária, né? Foi a primeira regulamentação da operação por conta e ordem, a primeira modalidade que foi realmente de fato regulamentada. E desde então eu leciono, dou aula, treinamento sobre esse assunto, né? Operação de importação por conta própria, por conta e ordem e por encomenda, e juntamente com a aplicação dos benefícios fiscais, que foi até por isso toda essa questão da regulamentação. Mas para iniciar, a diferença da importação por conta própria, eu até tenho uns desenhos, fluxogramas, né, que eu faço na minha aula e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de importação por conta própria, a gente está falando de uma empresa que ela importa com a sua própria capacidade, com o seu próprio dinheiro, né, digamos assim, com o seu próprio radar, importa, põe no estoque e vende, distribui, industrializa para várias empresas. Capacidade própria, com seu próprio radar. O nome já fala por conta própria. Por conta e ordem é a primeira terceirização que foi regulamentada pela medida provisória 2158 e na Lei 10.637, hoje regulamentada na Instrução Normativa 1861, e aonde que o nome já fala a mando, a ordem de terceiro, com o dinheiro, com a capacidade do terceiro, que foi denominado de adquirente. Então, surge o papel de um adquirente contratando. A legislação não fala trading, nem comercial e importadora, ele fala pessoa jurídica importadora. Qualquer pessoa jurídica importadora que tenha radar, que tenha lá o seu KNAI e não tem um específico, ele pode estar fazendo esse tipo de operação. Então, qual é o cuidado? O dinheiro é do terceiro, tem que ser, seguir toda a lei, toda a norma, todas as obrigações acessórias. Então, o dinheiro é do terceiro. Existe um adiantamento de valores para uma trading, uma capacidade, e inclusive tanto o adquirente quanto o importador, ele pode fechar câmbio com a empresa do exterior. Então, a mando de terceiro, essa operação, ela foi denominada como serviço, porque a capacidade, o dinheiro é do terceiro, do adquirente. Então, essa operação, ela não é uma compra e venda, e sim, ela é considerada um serviço. E já na importação por encomenda, que depois ela vem em 2006, digamos assim, a legislação, a Receita Federal, ela fecha o cerco novamente, devido às terceirizações e principalmente devido à quebra do IPI.
ela é considerada, no meu ponto de vista, venda casada, revenda. Eu tenho um encomendante, um pedido para uma pessoa jurídica importadora, uma trade, uma comercial importadora, importou 10.000 peças, ele vai vender 10.000 peças para essa única empresa. Venda casada. E a operação, ela é considerada uma venda, uma revenda, né? Hoje, depois da alteração em 2020, da medida provisória 1861, ele é permitido também, depois a gente vai detalhar mais isso, o adiantamento de valores, mas do negócio jurídico. E qual é esse negócio jurídico? A venda, a, a saída. Ela é uma venda casada, né? Então, a capacidade é do importador e podendo, nesse caso, o encomendante fazer adiantamento de valores para a comercial importadora, para a trade. Perfeito. Não, ficou muito claro. E, Tânia, quais são as principais vantagens da importação por conta e ordem e quando ela geralmente é utilizada, né? As principais vantagens da operação por conta e ordem é que ela se trata de um serviço, né? Então, todo o custo da operação, né, desde a tributação, IPI, PIS/COFINS, armazenagem, logística, despachante aduaneiro, quaisquer despesas, ela é repassada ao adquirente. Ela é repassada ao adquirente. E a trading, a comercial importadora, vai emitir uma nota fiscal de serviço, cobrando pela intermediação do negócio, pelo despacho, pelo desembaraço. A própria instrução normativa fala que a negociação entre as partes, né, qual é o papel, qual é o serviço que a trading presta? Primeiramente, o despacho e, logicamente, a venda do benefício fiscal. Então, quem está no papel do adquirente, ele tem que saber negociar o ganho do ICMS, qual é esse ganho, qual é o benefício e quanto que essa trade vai te cobrar. 1%, 1,5%, um valor fixo? Quanto que é esse despacho, essa intermediação, esse serviço? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar, né? Mas eu já estou dando um spoiler, né? Então, Aham. nessa operação se trata de uma remessa. Então, a nota fiscal de entrada vai ser uma 3949 para a comercial importadora e a saída uma 5949. 5949, operação interna. Posso fazer operação interna estadual? Pode. Operacionalmente pode. Qual é o cuidado que tem que ter? Depois que veio a decisão do Supremo, em meados de abril de 2020 também, o Supremo deixou claro que essa operação, o ICMS é devido para o estado do adquirente. Quem de fato tem o negócio jurídico, quem de fato está comprando, o risco é do adquirente, porque o dinheiro, a capacidade é dele, é do terceiro, é do adquirente. Então, o ICMS é devido para o estado do adquirente. Então, a operação interestadual pode ser feita? Pode. Mas vamos dizer que você importou por uma comercial importadora que está lá em Rondônia ou Santa Catarina, lá que tem o TTD, não tem problema nenhum, tranquilo, né? Só que o teu adquirente está em São Paulo. Não pode aplicar o benefício, vai recolher o ICMS a São Paulo, porque o estado do adquirente, a operação é interestadual. Então, quais são os cuidados? E aí podemos falar até de vantagens, né? Que o benefício e a operação por conta e ordem, operação interna, 5949. E aí a vantagem, porque ela é um serviço. A trade passa exatamente o custo que ela teve para o adquirente. E ainda um pouquinho, indo um pouquinho a mais, assim, eu já vou pensando, né? E a gente vai falando e vai vindo essas questões, né? Normalmente, operação interna, quando a trading ela tem benefício dentro do regime especial dela, dependendo, logicamente, do estado, ela já pede o regime de substituto tributário.
onde que ela tem a dispensa do recolhimento do ST da operação interna. Interestadual, quem vai mandar é o estado de destino, então aí não tem como. E ainda na operação por conta e ordem, na operação interestadual pode ser feito, mas não tem como aplicar o benefício, porque vai para o estado do adquirente, tá? E um dos benefícios que a gente tem também, uma das vantagens que a gente tem dentro da operação por conta e ordem, é, levando em consideração que é operação interna, o benefício, fugindo um pouquinho dessa área estadual, mas indo para a área federal e para a operação em si, é que na operação por conta e ordem, o adquirente ele pode fazer adiantamento de valores total ou parcial para a importadora, para a trading, para bancar, para pagar todas as despesas da entrada. Inclusive, o adquirente ele pode fechar o câmbio diretamente com a empresa do exterior. Então, é uma das vantagens que o adquirente, muitas vezes, ele negociou lá fora, ele tem prazo, ele já tem o fornecedor, nada impede que a trade, a comercial importadora também participe dessa negociação, né, desse desenvolvimento do cliente, do produto em si, mas ele pode fechar câmbio diretamente com a empresa do exterior. Isso daí seria uma das vantagens também, além de ser serviço, o câmbio e também a questão da operação interna que teria que ser observada e aí muitas vezes a questão da substituição tributária também. Perfeito. E quanto à importação por encomenda, o que você vê assim de principais vantagens nesse sentido e também quando utilizar? É ótimo. Até eu dei um seminário semana acho que passada ou retrasada aí na minha empresa, né, começo do mês, e a gente estava falando bem sobre essas questões das vantagens de estar fazendo a operação por conta e ordem, por encomenda, terceirizando a operação. A importação por encomenda, conforme eu falei, ela é venda. Então, o encomendante, né, o cliente que está adquirindo a mercadoria, ele é denominado de encomendante. Venda casada. A trade, a importadora, ela vai cobrar e ela vai incluir no seu preço o markup, a sua margem de lucro. Então, a mesma coisa, o encomendante tem que entender toda a sistemática, toda a operação, se essa importadora ela está no lucro real ou se ela está no lucro presumido e qual é essa margem de lucro. Qual é o ganho do ICMS? O ganho do ICMS é 3%? É 12%? É 10%? Qual é o ganho do ICMS? Opa, então vamos negociar esse ganho? Vamos dividir esse ganho? Então, aí ele está negociando, o encomendante, a margem de lucro. Por quê? A nota fiscal é uma nota fiscal de saída. E na importação por encomenda, o Supremo decidiu que esse ICMS é da importadora, porque é ela que tem capacidade, ela que tem radar, ela que vai importar. Ela que somente a importadora pode fechar câmbio com a empresa do exterior. Hoje pode ter adiantamento, mas do quê? Do negócio jurídico, que é a venda, que é a saída. Então, nesse caso, uma das vantagens é o crédito, logicamente, do ICMS, do IPI também, esse ganho, e principalmente que na operação por encomenda pode ser feito, tanto faz importação, operação à saída, operação interna, venda 5102 ou operação interestadual 6102. E eu já fiz vários estudos para algumas empresas aí, e principalmente quando o produto ele é um monofásico do PIS e COFINS, peças automotivas, medicamentos, cosméticos, né? Tem todos aqueles produtos que eles são monofásicos no PIS e COFINS, é super mega interessante, porque há uma quebra da cadeia tributária. Principalmente se esse encomendante for uma empresa do lucro presumido, que não tem direito a crédito, ou uma empresa do Simples. Aí realmente terceiriza e faz por encomenda. Já estou dando aí a resposta que vale 1 milhão.
Sim. E justamente eu ia te falar assim, te perguntar sobre os requisitos legais, né, e fiscais de cada uma. Eu acho que de certa forma você já comentou sobre isso, mas eu não sei se tu quer acrescentar algo. Não, tem muito mais, Tem muito isso, mais. tem bastante, né. Então, assim, primeira coisa, quando a gente começa a falar de operação terceirizada, tem um contrato entre as partes. Então, uma das primeiras obrigações acessórias é o contrato entre a pessoa jurídica importadora, a trading, a comercial importadora, e o adquirente ou o encomendante. Contrato, conta e ordem. Ele é um contrato de serviço. Contrato de importação por encomenda. Ele é um contrato de compra e venda. Esse contrato entre as partes, ele tem que ser anexado lá no portal único, no Pucomex, anexação de documentos, dossiê. O adquirente, o encomendante, tanto um quanto o outro, ele tem que dar poderes para a importadora. Cadastro de intervenientes, lá onde que é habilitado, lá no radar, lá no Siscomex, onde que é habilitado o despachante aduaneiro, o adquirente, o encomendante, ele vai habilitar a trade, a importadora, né? E vai informar as operações e vai anexar também aí toda a parte de documentos, anexação e tudo mais. Além do contrato entre as partes, que vai para dossiê, anexação de documentos, cadastro de intervenientes, obrigatoriamente, né, porque senão, inclusive, pode ser considerado uma fraude, interposição fraudulenta, tem que vincular o CNPJ do adquirente, do encomendante na DI. E também hoje na do INPE, né? A gente está aí com a do INPE, né? Catálogo de produto, do INPE parece que vai começar esse ano e tal, né? Vão começar fazendo os desligamentos e já temos a possibilidade de fazer a operação por conta e ordem também, por encomenda, dentro da do INPE. E lá eu tenho que vincular o CNPJ do adquirente e do encomendante. Do encomendante não tem um campo específico, não criaram, inclusive na do INPE, não sei por quê, mas enfim. Informa, usa o mesmo campo, e em informações complementares, a importadora informa que a operação se trata-se de uma importação por encomenda. Além da vinculação na DI, que é obrigatório e que tem toda uma previsão específica na Instrução Normativa 1861, o regulamento aduaneiro também, lá no artigo 700 e alguma coisa, não me engano, 711, 740, que fala da invoice, o regulamento aduaneiro fala das informações mínimas que deve ter uma invoice. E uma das obrigações é que seja informado todos os dados, o CNPJ da importadora e também do adquirente na operação por conta e ordem e também do encomendante. E na nota fiscal de entrada também tem um campo específico dentro do XML para ser vinculado e informado pela importadora, o CNPJ e a UF, o estado do adquirente e do encomendante. Então, a gente tem todas essas obrigações acessórias, além de outras, logicamente, mas essas são as principais que deve ter um certo cuidado em relação a essa operação. Perfeito. Tu falou um pouquinho de DI aí, de Siscomex, né? Então, vamos falar um pouquinho de Receita Federal agora também. Como é que funciona o processo de habilitação junto à Receita, né, para empresa aí que quer começar a operar com esse tipo de importação? Até 2006, estourou o meu limite do meu radar. Então vou usar uma trade, vou usar uma importadora. Não mais, não tem como. Ambos precisam de radar. Então, na importação por conta própria, o radar, a capacidade é da importadora. A Receita Federal quer saber de quem é o dinheiro, se o dinheiro é da própria importadora ou se é do terceiro. Se é do terceiro o dinheiro, a operação deixa de ser por conta própria e ela passa obrigatoriamente a ser por conta e ordem. O dinheiro, a capacidade é do terceiro. Adquirente, operação por conta e ordem. Ambos têm que ter radar. Só que o valor da importação, né, sei lá, se está importando US$ 100.000, US$ 1 milhão, ele computa no radar do adquirente. Então, o radar
da importadora na operação por conta e ordem, ele pode ser o radar limitado 50.000, o radar limitado 150.000, porque não interessa o valor da operação. O valor da operação vai computar no radar do adquirente, do terceiro. Já na importação por encomenda, né, ele computa no radar dos dois. Ambos têm que mostrar capacidade. Ah, estourou meu radar de 50.000, então vou usar uma trade. Ambos vão ter que ter radar. E a capacidade, o valor da operação vai computar no radar dos dois CNPJs. Ambos vão ter que ter radar e ambos vão ter que ter capacidade em relação a essa operação. Então, essa história de, estourou meu radar, então eu vou usar uma trade, a não ser que você terceirize do terceirize. E aí não Uhum, seja mais um encomendante, você seja o cliente do encomendante ou o cliente do adquirente. sim. Bom, perfeito. E, de certa forma, isso é uma das responsabilidades do importador também, né? Que é justamente a minha próxima pergunta aí. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre quais são aí as responsabilidades e obrigações do importador nesses tipos aí de modalidades. Então, além de todas as obrigações acessórias que a gente viu do contrato, cadastro de intervenientes, vinculação do CNPJ no registro da DI ou do INPE, vinculação do CNPJ na nota fiscal de entrada, a informação na invoice, né? Por que tudo isso? Porque o encomendante e o adquirente, quando der a saída do produto importado, mesmo que via uma trade, via uma comercial importadora, ele será contribuinte do IPI por obrigação. Paga IPI na entrada, paga IPI na saída, a trading, e quando o adquirente ou o encomendante for dar a saída, novamente IPI. Lógico, crédito, débito, crédito, débito. Então, por que a necessidade de ter um controle em relação aos documentos, desde a invoice, da DI, da nota de entrada? Porque a Receita Federal quer o IPI da saída. E a Receita Federal quer saber de quem é o dinheiro, de quem é a capacidade. É isso praticamente. E aí vem toda daí também uma questão de legislação estadual, né? A briga, né? A guerra fiscal. Para quem é devido o ICMS? É para o estado do importador ou para o estado do adquirente? É para o estado do importador ou para o estado do encomendante, né? Então, todas essas responsabilidades hoje, essas obrigações, além de todas essas, existe toda uma questão contábil também, porque na importação por conta e ordem, a mercadoria ela pertence, quem de fato tem o negócio jurídico, quem de fato está comprando é o terceiro, o adquirente. Então, para a importadora, a contabilização ele vai numa conta extrapatrimonial, uma conta específica, né, de transição, e aonde que ele tem toda a questão do fechamento dos adiantamentos, caixa, valores, mas é uma conta extrapatrimonial, o estoque é do adquirente. Já na importação por encomenda, a operação é compra e venda. Então, importação em andamento, estoque, venda, saída. Então, tem toda uma obrigação acessória de livro registro de entrada, nota de saída, livro de apuração, o SPED fiscal e o SPED contábil. Inclusive, a legislação, a Instrução Normativa 1861, ele fala que no final do ano, que é a apuração, você tem, se ainda tiver alguma mercadoria em estoque de posse da importadora, da trading, ele tem que fazer a entrega e a informação isso para a Receita Federal em contas específicas, em campos específicos dentro do SPED. Perfeito. Bom, são as responsabilidades e obrigações, né? E quanto a documentos, tem alguns documentos especiais quando é uma importação que não seja uma importação própria, quando ela é por conta e ordem ou por encomenda? Então, na importação por conta e ordem, quem de fato está comprando e pagando é a importadora. Inclusive, ela pode fechar câmbio diretamente com a empresa do exterior. Nada impede que ela também contrate o frete. E aí, o conhecimento de embarque, o BL, a WB, vem em nome do adquirente. Só que quem vai fazer o despacho, o desembaraço é a trade.
é a única previsão específica que eu posso endossar o BL, que tem previsão que pode ser feito dessa forma. Não é praxe fazer isso, porque dá uma certa confusão e uma certa, né, nem todos, o pessoal tem esse conhecimento e tudo mais. Mas enfim, poder pode. Dentro do regulamento aduaneiro, conforme eu falei, lá na invoice, obrigatoriamente tem que ser informado os dados, o CNPJ, o endereço do adquirente e do encomendante, assim como no registro da DI e também na nota fiscal. Então, essas seriam aí, dentro dos documentos, as informações do adquirente e do encomendante, tanto na invoice, quanto na DI, quanto na nota fiscal de entrada. Além do Eu- contrato, né? Além do contrato. Sim, além do contrato. Sim. E voltando um pouquinho ao tema aí dos tributos, Tânia, como que a gente falou um pouquinho, falou, né, um pouquinho do ICMS antes, mas de modo geral, na carga tributária aí, nos impostos federais, né, existe alguma diferença na forma que é calculada essa carga tributária e como que ela é paga também? Ótimo, perfeito. Para quem está escutando o nosso webinar, convido a todos também a assistir o, o anterior webinar que a gente falou de benefício fiscal. Isso. É um liga outro, não tem como, né? É. Vão lá e Inclusive dão. está aqui no nosso canal, tá? Quem está Isso, nos deixa aí assistindo no aí pode canal já o procurar. link, quem quiser procurar, né? Para dar uma Isso. olhada, um complementa o outro. Por quê? Tanto para os meus clientes, né, para as empresas, para os meus alunos, eu sempre falo: a entrada não muda nada, é tudo igual. NCM, a classificação fiscal correta do produto. Achou a NCM, alíquota, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS, taxas, a entrada é tudo igual. Não muda nada. O que pode mudar nesse caso? O ICMS. Porque você vai usar uma trading, sendo que você tem o teu próprio radar, você tem a sua capacidade e você tem o dinheiro. Ah, vou usar uma comercial importadora, uma trade que está em Santa Catarina, que está em Alagoas, que está em Rondônia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, né, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, né, não vou citar todos, mas temos vários estados que concedem benefício fiscal. A maioria, ICMS na entrada é diferido, não recolhe nada na saída, é na entrada, e o benefício é na saída, ainda tem um crédito presumido, tem um abatimento, um precatório, qualquer coisa assim, conforme cada estado. Então, a entrada não muda nada. O que pode mudar? Custo, caixa, né? É, dinheiro na conta corrente. O ICMS. Chega para o empresário e fala para ele o seguinte: olha, você não vai tirar 18% do teu caixa, R$ 180. Vem para cá, é 1%. Você vai pagar 7 mil de ICMS. Né? De 180 para 7 mil, né? É fluxo de caixa, capital de giro, dinheiro no banco. Então, principalmente para quem dá a saída interestadual com 4%. É tiro no pé, porque 4% não é benefício, e sim é tiro no pé, realmente. Então, em termos tributários, tributos federais, II, IPI, PIS, COFINS, não muda nada. O que pode mudar? O ICMS, que é estadual. E aí você vai procurar uma trade, uma importadora, vai terceirizar operação por conta e ordem ou por encomenda, pode fazer tranquilamente, não tem risco, desde que faça corretamente. Desde que faça corretamente. O benefício. O que muda? A saída. Lá no início do webinar, a gente já falou. Operação por conta e ordem. Santa Catarina, Santa Catarina. Paraná, Paraná. Ah, então eu vou criar uma filial lá em Santa Catarina para conseguir lá o TTD. Perfeito, tranquilo, pode fazer? Pode aplicar o benefício? Pode. O ICMS é para quem? Para Santa Catarina, por conta e ordem. Aí esse adquirente, ele pega o seu produto na totalidade e transfere para sua matriz ou filial, tanto faz, para São Paulo ou para o Paraná. Poder pode transferir, só que vai ser questionado. Quem de fato é o real adquirente? Aquela portinha de CNPJ que você criou lá em Santa Catarina ou a matriz, que está em São Paulo ou em Paraná? Então, dá para brincar.
mas tem que realmente planejar e fazer corretamente. Operação por encomenda. Não precisa abrir essa porta de CNPJ e não tem risco. A entrada, tudo igual, não muda nada. A tributação na entrada é tudo igual. II, IPI, PIS, COFINS, taxas, ICMS. Aí depende do benefício de cada estado. Aonde que essa trade está? Em Rondônia, né, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Alagoas? Pode fazer saída interestadual? Pode. Pode fazer saída interestadual. Venda 5102, regra geral, né? Ou 6102, ou conforme o CFOP, o Código Fiscal da Operação específico. Pode fazer tranquilamente, não tem risco. E aí, o que o encomendante vai ter que negociar? É uma nota de venda, a saída é tributada. A importadora é lucro real ou presumido? Qual é o ganho do ICMS nessa operação? Qual é o benefício? Vamos negociar a margem de lucro. Então, na operação por conta e ordem, a saída é serviço, uma nota de remessa, o adquirente vai negociar serviço, o despacho, o desembaraço, a intermediação, e na importação por encomenda, ele vai negociar a margem de lucro. Então, a entrada, a tributação não muda nada, salvo o ICMS, o benefício fiscal. O que muda? O que muda é a tributação da saída. E aí tem que ser analisado substituição tributária, DIFAL, monofásico de PIS e COFINS, e uma infinidade aí, que daí entra toda a questão tributária da operação interna mesmo, né, da nossa legislação brasileira aí, que é bem complexa. Bem complexo. E além dos riscos, assim, que você já comentou, você vê mais algum risco associado a cada um desses tipos aí de importações? Sim, perfeita, e eu acabei de lembrar muito legal essa tua pergunta, por quê? Além de tudo isso que eu estou falando, né, a questão da discussão para quem cabe o ICMS, a operação por conta e ordem, que é serviço, uma nota de remessa, 5949, a operação por encomenda, compra e venda, né? A legislação, hoje, ela teve uma alteração em meados de abril de 2020, e onde que ela permite que ocorra adiantamento de valores. Mas, Tânia, você acabou de falar para mim que adiantamento de valores na operação por conta e ordem é permitido. É, é permitido. E esse contrato entre as partes é serviço. Então tem que ficar muito bem claro isso no serviço. Quais são os riscos da importadora? Quais são os riscos do adquirente? O contrato é entre as partes. Esse adquirente, ele tem que entender quais são os riscos dele. Põe no contrato. Põe no contrato com a trade. A trade já vai vir com um contrato, que ela já tem um jurídico meio que pronto. Analisa as cláusulas, lê cada cláusula. O risco, o dinheiro é do terceiro, é do adquirente. Então, eu quero que você coloque uma cláusula, porque se tiver qualquer problema entre as partes, você tem o teu direito civil, né, de discutir o contrato. Então, o risco é do adquirente na operação por conta e ordem. A capacidade, o dinheiro é dele. E esse dinheiro que há um adiantamento de valores, que pode ser feito e deve ser feito, é para pagar as despesas da entrada, o custo da entrada, o custo da ADI, da armazenagem, inclusive do fechamento do câmbio. Serviço. E tem que estar bem claro no contrato. Quando a gente vai para a operação por encomenda, que é compra e venda, lá desde abril de 2020, ele permite também que seja feito adiantamento de valores. No entanto, a lei, quando ela trouxe essa regulamentação, essa operação por encomenda, ela fala a capacidade é da importadora. Ela, somente a importadora, pode fechar câmbio com o exportador lá fora. Mas hoje é permitido o adiantamento de valores. O encomendante pode fazer adiantamento de valores para a importadora, para a trade, do seu negócio jurídico. E tem que ficar muito bem claro no contrato qual é o negócio jurídico.
a venda, o simples faturamento para a entrega futura. Inclusive, tem previsão de emissão de nota, que não é obrigatório, mas pode, simples faturamento para a entrega futura. Inclusive, tem uma contabilização dessa operação, né, separada. Então, a trade hoje, ela pode ter uma garantia? Tem, porque o risco na operação por encomenda é da importadora, é da trading, porque ela está fechando o câmbio, ela está negociando, e depois ela vai vender para o encomendante. O encomendante fala assim: opa, não quero mais. Então, o contrato é entre as partes, de quem é o risco, quais são os riscos do encomendante e quais são os riscos da importadora. Pode ter adiantamento de valor, total ou parcial? Pode, deve, desde que fique bem claro que esse adiantamento é da nota de venda, a da nota de saída, do faturamento. Então, eu sempre falo, cuidado, não deixa evidencializar que esse adiantamento é o valor da DI, que é o custo da importação da entrada. Porque a, a Receita, tanto federal, pode descaracterizar o contrato, interposição fraudulenta, e principalmente quem? A legislação estadual. Ela pode desconfigurar o contrato da operação por encomenda e falar o seguinte: olha, não é uma operação por encomenda, não, é por conta e ordem. E qual é o risco? Que na operação por conta e ordem, o ICMS é do estado do adquirente. Então, um contrato muito bem feito entre as partes tem que ser vinculado no portal e e que esse adiantamento de valores também seja muito bem contabilizado, e evidencializado, que a operação por conta e ordem é serviço, o adiantamento é o valor da entrada. Operação por encomenda é venda, e esse adiantamento é da nota de faturamento, da venda, da saída. Então, o adiantamento é do custo da entrada, e o adiantamento Sim, é o custo da venda, da saída. da saída, né? É, perfeito. E, Tânia, ahn, botar mais um personagem aí na nossa história. Os profissionais de despacho aduaneiro, o despachante aduaneiro, né? Quais são os desafios aí mais comuns enfrentados por eles nesse tipo de operação aí? Principalmente a tributação da saída. Esse, 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 né? Então, a trading, além dela ter, logicamente, o seu próprio despachante aduaneiro, né? Nada impede que o adquirente ou o encomendante exija que seja usado o seu próprio despachante. Pode acontecer nisso. Já tive casos que aconteceu e, e o despachante foi fazer o tratamento de ICMS e acabou fazendo o tratamento errado. Então, tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes o despachante da trade ele já está qualificado, ele já conhece o benefício, já entende da operação das vinculações. Então, o cuidado do despachante de fazer o checklist da invoice, do documento, do BL, na DI, a vinculação do CNPJ, toda essa questão do cadastro de intervenientes, do contrato entre as partes, que tem que estar vinculado. Então, fazer esse checklist para ver se está tudo certo, né? Além, logicamente, da NCM estar correta e da descrição completa. E a do INPE está chegando, né? Eu vou até fazer uma live no meu Instagram, quem depois quiser me acompanhar, aonde que a gente vai falar de do INPE, catálogo de produtos. O catálogo de produtos vai ser obrigatório, né? O catálogo de produtos vai preencher a do INPE, e aí as empresas já estão fazendo. Quem vai fazer o catálogo de produtos? É o adquirente, o encomendante ou a importadora? É a importadora, é a trade. Então, quer dizer, eu vou ter que ter dois catálogos. E será que o RP, o sistema hoje que eu já tenho do adquirente e do encomendante, ele conversa com o RP da trade, da importadora? Será que essa importadora, o despachante vai ter que fazer todo o cadastro de produtos? Então, são coisas que até no decorrer aí da tecnologia, das alterações que estão acontecendo, do NPI, do novo processo de importação, vai ter que ter aí uma
atenção muito grande desse profissional do despachante aduaneiro, e acompanhar toda essa legislação, todas essas alterações em matéria tributária, alíquotas, e não só isso, né, não querendo colocar, né, medo em ninguém, mas daqui 2 anos eu não sei como que a do INPE e a DI vai ser. Ela já está desatualizada, vai estar desatualizada e o pessoal vai ter que correr, porque nós já vamos ter o IBS, o CBS e o IS, e que já vai, daqui 2 anos, começar a ser tributado, inclusive na importação, e ser recolhido um percentual mínimo lá, mas já vai ser. Então, pensando em sistema, as empresas hoje, né, vão ter que ter aí um sistema bem qualificado para emissão de nota, para documentação, para registro, e o despachante aduaneiro também. Eu sempre falo, você vai contratar um despachante aduaneiro, né? Você vai economizar no copo de café? Não, nem pensar. O contador da tua empresa e o despachante aduaneiro, ele é teu cardíaco, teu coração da tua empresa. Não vai economizar, não. O cara da esquina está cobrando mais barato. Cuidado. E ainda, vai contratar o despachante? Qual é o sistema que você usa? Qual é a assessoria que você tem? Quem faz isso? Ninguém, né? Você está bem assessorado? Você já tem sistema? Qual é teu ERP? Como que é? Ele conversa com o meu? Eu consigo puxar? Consigo migrar as informações? Né? A gente não pensa nessa questão de tecnologia, né? E sim, muitas vezes preço, né? Então, eh, esse desafio, esse profissional aí do comércio exterior, o despachante aduaneiro, além dele estar muito bem atualizado, né, ele também vai ter que ter um bom sistema para estar fazendo toda essa parte do despacho, do desembaraço, que é o nosso futuro próximo, está chegando já. Tá aí, né? Tá aí. Demorou, mas está chegando. Está chegando, exatamente. É. Bom, eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, Tânia, Uhum, referente à questão do ICMS, né? Que a gente acabou falando aí alguns pontos do uhum. ICMS. Eu tinha separado essa pergunta mais para o final aqui, porque eu sei o quanto ela é polêmica, talvez, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, É, principalmente de onde ele é devido, né? O ICMS nesse tipo aí de importações, né? ótimo. Para a gente fechar, né? Já estamos indo aí para o nosso final. É bem interessante e eu sempre chamo que o ICMS ele é o patinho feio. Ele é o vilão. Ele é sobre tudo. A base de cálculo do ICMS é tudo e mais um pouco, né? Inclusive, ele é por dentro dele mesmo. É, ele é complexo. Tenta explicar isso para o americano, para o asiático, para o europeu. Eles não entendem, não entendem a complexidade que é a nossa legislação, principalmente estadual, né? Cada estado tem a sua lei, tem o seu regulamento, e aí estamos chegando numa reforma tributária que vai, né, pelo menos facilitar, reduzir talvez não, mas facilitar talvez sim. É uma única lei, um único regulamento, né? Vamos ver como que vai ser regulamentado agora essa questão da lei complementar e como que vai vir toda essa regulamentação da nossa reforma. Por que as empresas começam a terceirizar? Por que as empresas começam a terceirizar? A empresa importadora está em São Paulo, ela tem o seu próprio radar, ela tem seu dinheiro, ela tem sua capacidade. Ótimo, perfeito. Para quê? Não, porque eu vou usar uma trade? Porque ela tem know-how de um setor, de um segmento, um ganho na logística, na operação? Pode ser. Mas principalmente hoje, né, o, o passado, devido ao fato do benefício fiscal, principalmente devido ao fato do benefício fiscal. E aí os estados, principalmente São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, que são os estados chatos, vamos falar assim, começaram a questionar. Para quem é devido esse ICMS? Eu não estou falando o da saída, da circulação da mercadoria da saída, mas sim o da entrada, que o fato gerador é o desembaraço. Para quem é devido o ICMS? O da entrada, o do desembaraço. É devido para São Paulo ou para Rondônia? É devido para Santa Catarina, né?
para quem é devido? E aí, logicamente, várias empresas foram autuadas. Eu fui nomeada há muitos anos atrás como perita. Eu sou uma das únicas peritas aqui do Paraná, perita judicial, perita aduaneira judicial. E tem a questão da Receita Federal, que ela está preocupada com o quê? Com a capacidade, com o dinheiro de quem quer. É da própria importadora ou é do terceiro? E do recolhimento do IPI na saída. Por isso que tem toda a vinculação. Então, o IPI, ela quer a carga tributária lá no varejo, lá na saída do adquirente, do encomendante. Essa é a preocupação da Receita Federal e ela começa a autuar interposição fraudulenta, crime penal, crime tributário, né? Porque tem o papel do adquirente e do encomendante operação terceirizada. E nessa mesma época surge o quê? A guerra fiscal, os benefícios. E aí o questionamento para quem é devido o ICMS, se é devido para a empresa importadora ou para o estado do adquirente. Vou dar um exemplo, vou exemplificar para ficar mais fácil. Vamos lá. Nós importamos usamos uma importadora por Rondônia. A importação entrou pelo Porto de Santos, importou pelo Porto de Santos, e a importadora está em Rondônia. E a mercadoria circula e vai diretamente para São Paulo. Para quem é devido ICMS? Ah, São Paulo, porque circulou em São Paulo. E São Paulo começou a autuar as empresas realmente em relação a essa questão. Circulou, entrou por São Paulo e circulou em São Paulo, então o ICMS é devido para São Paulo. Mas aí vem toda a discussão e as empresas começam a se defender e vai para o Supremo, né? E aí vem a tese, decisão do Supremo, aonde que nessa decisão ele deixou muito bem claro que na operação por conta própria, o ICMS é da importadora. Então, se a importadora está em São Paulo, é em São Paulo. Ela pode desembaraçar em Uruguaiana, Santos, Viracopos, Rio. Não interessa qual é a fronteira, qual é o porto, qual é o aeroporto. O ICMS é do importador. Importação por conta própria. O que pode acontecer é ela perdeu algum tipo de benefício se tiver. Quando a gente vai para a operação, para a modalidade da operação por conta e ordem, o Supremo deixou bem claro que a capacidade, o negócio jurídico, quem está comprando de fato a mercadoria é o adquirente. A capacidade, o dinheiro é dele, o negócio jurídico é dele. Então, eu posso usar o benefício de Rondônia? Não. Por quê? A mercadoria está entrando em Santos, a importadora está em Rondônia. E o adquirente está em São Paulo, nesse exemplo que eu dei. Ah, mas é porque circulou. Não, é porque a operação é por conta e ordem. E o Supremo falou que na operação por conta e ordem o ICMS é do estado do adquirente. Então, se a gente for para uma operação Santa Catarina, por exemplo, que é o mais utilizado, o TTD, ou Paraná Competitivo, também hoje, mas Santa Catarina o benefício ele é mais amplo, ele é melhor. O Estado obriga que, primeiramente, a entrada seja por portos e aeroportos catarinenses. Ele entra pelo seu próprio Estado. Então, juridicamente, ele tem mais força. Circulou em Santa Catarina, a importadora está em Santa Catarina. Deu a saída, operação interna Santa Catarina. Ah, então eu vou abrir aquela porta de CNPJ Santa Catarina. Pode? Pode. Porém, todavia, deve ser feito operações, vendas através deste CNPJ catarinense, dessa filial catarinense. Então, tem um certo risco. Então, na operação por conta e ordem, o ICMS é do estado do adquirente. Quem é o adquirente de fato? A filial ou a matriz? Né? É São Paulo ou é Santa Catarina? Então, muito cuidado nessa questão. Então, na operação por conta e ordem, a operação é serviço e o Supremo falou que o ICMS é do adquirente. Já na operação por encomenda, o negócio jurídico, a capacidade, quem pode fechar câmbio com a empresa do exterior é a importadora. Ela faz uma venda
venda casada, importou 10.000 peças, vendeu 10.000 peças para um encomendante, é uma venda a sair. Então, o negócio jurídico é da importadora. Então, na operação por encomenda, eu posso fazer Rondônia. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá, já que eu usei esse exemplo. Entra por Santos, a importadora está em Rondônia e a saída da mercadoria vai sair, vai circular em São Paulo. Ah, mas então o ICMS é de São Paulo. São Paulo briga, questiona? Sim, mas o Supremo já disse, não, é de Rondônia. Inclusive, ele teve uma revogação tácita da Lei Candir, 87 de 96, em que ele fala que pode ter uma entrada simbólica. Então, a mercadoria não precisa ir lá para Porto Velho, circular, entrar em Porto Velho, ir lá para Rondônia, para depois circular novamente para São Paulo. Não, ele pode sair diretamente de Santos e ir para São Paulo mesmo. Então, na importação por encomenda, eu posso fazer a operação interestadual. Qual é a diferença de Rondônia? Rondônia, os estados dos encomendantes questionam, porque não circula, não vai lá para Rondônia. Mas eu tenho uma decisão do Supremo que fala que pode. Já na Santa Catarina, no exemplo que eu dei, ele entra por Santa Catarina, circulou em Santa Catarina e depois ele dá a saída para São Paulo, nesse exemplo. Tem risco? Não. São Paulo pode questionar? Não, porque tem a decisão do Supremo. Então, aí, para a gente fechar toda essa questão de guerra fiscal, de briga, né? Vai abrir filial. E aí, qual é melhor? Operação por conta e ordem, por encomenda? Depende. Depende do teu produto, da tua alíquota, se ele é monofásico, da tua operação, custo logístico também, né? Tem que ser levado em conta aí, toda essa questão do custo logístico, né? A escolha da operação em si para quem, né? Será que vale a pena você né, mudar a tua operação para um estado para o sul ou lá para o norte, nordeste, lá para cima, né? Logístico, fretes, põe na tua, põe na ponta do lápis mesmo, vai para uma planilha do Excel, põe tudo na ponta do lápis para ver se realmente, de fato, é viável. Sim. Bom, Tânia, acho que com isso a gente fecha, né? A minha última pergunta aqui é em relação aos custos, né? Eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa ainda em relação aos custos, como esse tipo de importação ela pode impactar nos custos, né? Uhum. Mas acho que você já falou bastante aí em relação a isso, mas deixa o teu critério aí. Então, para a gente fechar, né, e complementando o que eu estava já falando, existe toda a questão do custo logístico, armazenagem, frete. A tributação não muda, a entrada é tudo igual. O que vai mudar? A tributação da saída. Operação por conta e ordem, operação interna. Santa Catarina, Santa Catarina, Paraná, Paraná. Rondônia, Rondônia não pode fazer, que não tem benefício. É. É, Espírito Santo, Espírito Santo. Então, operação por conta e ordem, qual vai ser o papel da negociação? Serviço. Então, a empresa adquirente tem que entender esse benefício fiscal e negociar o quê? A nota de serviço, a comissão, o desconto financeiro. Já na operação por encomenda, a negociação é margem de lucro, porque é uma venda, markup, margem de lucro. Então, também tem que entender qual é o benefício da importadora, da trade, para poder negociar essa margem. E aí, se ganha 3%, então o teu markup, tua margem de lucro líquida, você vai me cobrar 1,5%, e mais a carga tributária de 1,4%, 1%, qual é a carga tributária? Então, entender qual é o benefício fiscal, né, e entender qual seria a negociação por conta e ordem, serviço e por encomenda, margem de lucro. E aí, no final, eu sempre falo, vai ficar praticamente quase igual. No final vai ficar igual. Quando o encomendante ou o adquirente vender, ele também vai ter que pagar IPI. E praticamente vai ficar igual. Aonde que está o ganho? Capital de giro, fluxo de caixa principalmente. Fluxo de caixa. E saber negociar muito bem com a importadora, com a trade, né? Além de analisar a questão de DIFAL, substituição tributária e os monofácicos.
E aí saber se a tua operação é operação interestadual ou operação interna, se vale a pena você assumir todo esse custo e risco, né, abrir uma filial, qualquer coisa, né, ou fazer realmente a operação por encomenda, não abrindo essa filial e não tendo esse custo de manter mais um contador, um armazém e assim vai. Sim. Tudo isso tem que ser muito bem planejado também, né, Tânia? Planejado, exatamente. Tá. Te agradeço aí pela teu compartilhar aí de conhecimentos, Tânia, e queria pedir para você deixar teus contatos, né? É, puder também comentar como que você atua, né? Como é que você pode ajudar aí a nossa audiência em relação a isso, como que é a tua consultoria, como é o teu trabalho, e deixar teus contatos, pode ser? Ótimo, perfeito. Então, a minha empresa, ela é a LTA, Legislação Tributária Aduaneira, né? LTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira. Então, a gente não só faz consultoria na parte de importação, mas exportação também, e não só a entrada, mas a operação todinha do mercado nacional, toda a parte de substituição tributária, agora a reforma tributária, e ICMS, enfim, toda a parte dos indiretos. E também tem uma empresa de a LTA Treinamentos, onde que eu também dou treinamento de benefícios fiscais, importação, exportação, analista fiscal, planejamento tributário com as minhas sócias. E acompanha aí tanto o site da minha empresa, LinkedIn, o meu nome é um pouquinho complicado, né? Tânia Cristina Priploski. Tem o Instagram também, Tânia Pripló, o professor é Tânia Priplós, que tem o Instagram, o LinkedIn, toda a parte de redes sociais aí, o YouTube também da LTA Consultoria, e aí a gente vai deixar no chat aí o contato, depois alguma coisa assim, né, Senata? Sim, o pessoal pode clicar aqui embaixo, que já está aqui, né? Os links aqui, o pessoal seguir aí a Tânia e entrar em contato com ela, tá? Tânia, então, mais uma vez te agradeço aí, tá? Por aceitar aí o nosso convite. Muito obrigada. Tenho certeza que foi muito enriquecedor aí para todos nós aí, que tá sempre muito didática aí, o conteúdo super valioso, tá? Obrigada aí. Eu que agradeço novamente aí o convite e espero ter compartilhado bastante informação aí que o pessoal tenha aprendido bastante. Obrigado, até a Com próxima. certeza. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.